Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em cada vida, cada coração. Que bom que nós estamos mais uma vez aqui, juntinhos, para adorarmos ao nosso Deus, falarmos sobre assuntos atuais, interessantes para as nossas vidas, relevantes para as nossas vidas no dia a dia, mas à luz da palavra de Deus. E hoje o tema é interessantíssimo porque hoje nós vivemos conectados. E a palavra de Deus, né? O que é que a palavra de Deus fala sobre isso? Porque como nós costumamos dizer, a palavra de Deus tem uma palavra para todas as instâncias das nossas vidas. A Bíblia é o livro mais antigo e o livro mais atual. Como nós fazemos? Todo sábado nós trazemos um artigo da revista Visão Missionária. Desta feita estamos no primeiro trimestre de 2022. É um artigo escrito por Bárbara Cabral, intitulado Você é o que você consome. Mas antes de qualquer coisa, vamos orar ao nosso Deus? Pedir a Deus que direcione as nossas vidas, que retire todos os paradigmas, que quebre paradigmas, que Deus esteja também assim trabalhando em nossas vidas, retirando tudo que não agrada, tudo que não louva, que Deus esteja quebrando todos os empecilhos, tudo que nos impede de estarmos fazendo o melhor para Ele. Que Deus nos abençoe, né? Nos fortaleça e nos direcione a cada dia. Então, para tanto, nós vamos convidar o nosso pastor, o pastor Robson Santos Costa, pastor da Igreja Batista Sinai de Almadina, para estar orando ao Senhor, pedindo a Deus pelas nossas vidas, para que Deus esteja nos abençoando, pastor, nos dando sabedoria. Olá, irmã Paula, graça e paz, boa tarde, boa noite, pastor. Neste sábado especial, quando nós, mais uma vez, temos o privilégio de estarmos aqui juntos para apresentar esse estudo maravilhoso intitulado Você é o que você consome, né? Como já disse muito bem a senhora no enunciado do programa, é um artigo da revista Visão Missionária e nós aqui estamos para esse momento de oração. Continuamos com a visão, né? O visual de fundo aí, a plataforma da nossa igreja, a Igreja Batista Sinai de Almadina, 2 arranjos ali belíssimos, um à direita e outro à esquerda, um instrumento musical, o violão, tá? Esse é a plataforma da nossa Igreja Batista Sinai de Almadina e eu tenho certeza que agora irmãos e irmãs estão conectados, participando desse estudo maravilhoso. Mas nós vamos orar, né? Vamos orar em nome de Jesus, apenas lembrar que amanhã, às 9 horas da manhã, teremos a Escola Bíblica Dominical. E você não pode ficar em casa, pois é a melhor e maior escola do mundo. EBD é lugar de aprender, tá bom? Então, se você quiser aprender, venha estudar na EBD, em nome de Jesus. Nós vamos orar, né, irmã Paula, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pedir a sua bênção, que a sua direção, graça, bondade e misericórdia habitem poderosamente em nossas vidas, tá bom? Nosso Deus amado, nosso Pai, muito obrigado, meu Deus, por mais esta rica oportunidade, onde nos encontramos em Tua presença, ó Deus, e pedimos a Tua bênção sobre nossas vidas. Amém. Pai Santo, abençoa cada pessoa que está agora acompanhando conosco, já Amém, desde o início, desde o princípio. Ó Deus, mais esse estudo, um tema da atualidade, onde será certamente abordado, meu Deus, assuntos serão abordados e que edificarão as nossas vidas. Fala conosco, use a tua serva, que mais uma vez, nesta ocasião, ela seja um instrumento nas tuas mãos. Obrigado por tua graça, fica conosco, continue abençoando as nossas famílias, Pai. Amém. Retira toda a preocupação, toda a inquietação, toda a angústia e que nós possamos, de forma sábia e bíblica, lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, toda a nossa inquietação, porque é só o Senhor quem cuida de nós. Obrigado por tudo. Nos abençoa. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmã Paula, eu quero aproveitar Amém. e mandar um abraço. Né? Uhum. Mandar um abraço para o nosso irmão Genilson Andrade, o professor Genilson, de volta para o aprisco, de volta para o Evangelho. Amém. Um abraço Glória também a Deus. aí, irmã Paulina, para o irmão Osni, que é o esposo da irmã Alessandra. Irmão Osni fez a sua decisão no mês de dezembro, em casa, quando a igreja se fez representar na sua casa, juntamente com a sua família. Naquela oportunidade, a irmã Joselita Falcão levou uma palavra abençoada e Amém. Deus falou profundamente aos nossos corações. E o nosso querido irmão Osni fez a sua decisão
ao lado do Senhor Jesus. Um abraço, meu irmão, que Deus te abençoe, te proteja e guarde a sua família. Muito obrigado, irmã Paula. Até a próxima semana, se Deus quiser. Deus abençoe, Tá pastor. bom? Obrigadinha. Pois é, você é o que você consome. Você é o que você consome. Artigo da revista Visão Missionária, primeiro trimestre de 2022, escrito por Bárbara Cabral. Queridos, Cabral, ela começa com uma pergunta para mim e para você. E é bem interessante. Quando ela fez essa pergunta, eu estava fazendo o estudo, eu fui olhar no celular realmente quanto tempo eu fico na internet ali, pelo menos no celular. E graças a Deus, o tempo foi até curto, 1h e 50 minutos foi o tempo que eu passei utilizando a internet, isso contando o Facebook, o WhatsApp e tudo mais. Mas eu curiosa, eu fui dar uma olhadinha para ver, né, o que foi que realmente o tempo que nós consumimos na internet. Então ela pergunta, você sabe quantas horas por dia você passa online? Você sabe quanto tempo você passa? Já tentou contabilizar esse tempo? E após a pandemia nós tivemos um aumento considerável do tempo que nós passamos na internet, porque a internet nos aproximou, a internet nos conectou, nos permitiu falar com os nossos familiares à distância, permitiu chamadas de vídeo, permitiu que fizéssemos compras sem precisar sair de casa. A facilidade foi muito grande, né? O tempo então que passamos, e se a gente for ficar mesmo, fazer à vontade, a gente não sai, porque são N coisas que nós temos à nossa disposição e diante dos nossos olhos curiosos para que possamos estar descobrindo, redescobrindo e vendo. Então, passamos muito tempo mesmo na internet. Então, ela pergunta, quanto tempo você passa online? Você já parou para analisar assim, quais são os perfis das redes sociais que você mais visita? Quais são os perfis das redes sociais que você mais visita? Será que Deus, queridos, que tudo vê, que tudo ouve, que tudo sabe, que está presente em todos os lugares, esse Deus onisciente, onipresente, onipotente, esse Deus que sabe tudo, será que esse Deus está se orgulhando do que você consome na internet? Será que esse Deus está se orgulhando do que você faz online? Do que você faz quando está a sós? Só você e o seu celular no quarto? Só você e o seu celular na sua sala de trabalho? Só você e seu celular dentro de casa? Só você e o computador? Só você e o mundo virtual? Hein? Será que Deus, que tudo vê, Ele está orgulhoso? Jesus Cristo faria o que você está fazendo agora? Será que Jesus Cristo navegaria pelos mesmos sites que você navega? Será que Jesus Cristo veria os mesmos perfis, visitaria os mesmos perfis que você costuma visitar nas redes sociais? Será que você navega com segurança e com prudência? Eis a questão. Você sabe o que é que você consome? Você tem noção do que é que você consome online? Então, queridos, este mês, que é o mês de fevereiro, mais precisamente dia 8 de fevereiro, é o dia da internet segura. É o dia da internet segura. E o mês de fevereiro, no mês de fevereiro que é comemorado este dia da internet segura, e o objetivo desta data é mobilizar todas as organizações sem fins lucrativos, órgãos governamentais, empresas privadas e população para tornar a web um local mais saudável e seguro. A gente vai ver que tem pouco tempo, né, que o site do Ministério do Governo Federal foi hackeado. Tem pouco tempo que a gente está vendo aí e estamos sofrendo os problemas com isso. Eu já tive, queridos, assim, o desprazer de ter o meu computador, né, o meu notebook hackeado. E eu entrava no notebook e eu só conseguia entrar como visitante. Tudo que eu fazia era completamente desfeito quando eu desligava o computador.
Foi horrível, tivemos que formatar o meu computador 4 vezes para conseguir retirar o vírus que estava nele. Alguém hackeou o meu computador. Então, às vezes acontece isso conosco. E o mês de fevereiro é justamente o dia 8 de fevereiro, mês de fevereiro, essa data, dia 8, este mês é o mês em que é comemorado o Dia da Internet Segura. E o objetivo é justamente mobilizar as organizações sem fins, os órgãos governamentais, as empresas privadas e a população de uma forma geral a navegar, a tornar a web um local seguro e saudável, onde se possa navegar. Então, o foco da comemoração é conscientizar mais de 170 países sobre a importância do uso livre, seguro, ético e responsável das tecnologias de informação e comunicação, as TICs. Não foi, queridos, mas essa não foi uma iniciativa da igreja. Você pode estar pensando assim, os crentes, né, os evangélicos fizeram isso. Essa iniciativa de transformar o web em um local seguro, saudável, sustentável, de ter o dia da internet segura, não é uma ação da igreja. Não foi uma iniciativa da igreja do Senhor. A Bíblia nos diz, queridos, em Lucas 16:8, nos diz que os filhos do mundo são mais prudentes do que os filhos da luz. A Bíblia nos diz, olha, ele louvou aquele Senhor ao injusto mordomo por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. É o que a palavra de Deus nos diz. Então, como cristãos, apesar de não termos criado este dia, ter tido essa iniciativa, que como cristãos possamos aderir a esta data, que possamos influenciar outras pessoas, os membros das nossas igrejas, os nossos familiares, os nossos amigos, a um consumo sustentável da internet, a um consumo seguro, né? A um consumo saudável da internet. Então, a palavra de Deus, como nós costumamos dizer, a palavra de Deus tem uma palavra para todas as instâncias das nossas vidas. Todos os momentos das nossas vidas nós vamos encontrar alguma coisa na Bíblia. Nós vamos procurar na palavra de Deus, nós vamos procurar na Bíblia, nós vamos encontrar uma palavra segura, estável e que direciona os nossos corações. Não seria diferente também em relação a isso. Em Filipenses 4, versículo 8, Paulo nos diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Se formos parafrasear o que Paulo está dizendo, poderíamos dizer assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso navegai. Nisso, os seus olhos, colocai seus olhos, nisso digitai, né? Então, que as nossas mentes e os nossos corações possam estar ocupados por coisas boas, por bons pensamentos. E isso refletirá, esses pensamentos refletirão em nossas atitudes, em nossos dedinhos, naquilo que nós postamos, no site que nós visitamos. E Provérbios, capítulo 14, versículo 8, parte A, nos diz assim: a sabedoria do prudente é entender o seu caminho. Então Paulo nos diz, olha, se há alguma coisa boa, se há algum louvor, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é santo, isso deve estar ocupando os nossos pensamentos. E aí, Provérbios nos diz o quê? O livro de Provérbios, olha, a sabedoria do prudente é entender o seu caminho. Então, a sabedoria do homem sábio, do homem prudente, consiste em conhecer qual caminho trilhar, qual caminho seguir, por qual site navegar.
Então a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia, ela diz que a arma do prudente é discernir o seu caminho, Então, tal Provérbios também se aplica à internet. Cada vez mais se percebe que a internet não é terra de ninguém. A internet é terra de alguém, sim, né? E nós navegamos, é um território que nos proporciona, queridos, vida e morte. Não podemos, a internet ela não é vilã, nós não podemos ficar sem a internet, né? Mas a internet ela nos proporciona vida e morte, a bênção e a maldição. É isso que também Deuteronômio nos fala, em capítulo 30 de Deuteronômio, versículo 19. A Bíblia nos diz assim: os céus e a terra hoje tomam por testemunhas contra vós, que tenho posto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Então, queridos, está na internet, no seu celular, no seu computador, na sua TV, está a bênção e está a maldição. Está tudo proposto diante dos teus olhos. Você escolhe se você quer trilhar pelo caminho da bênção ou da maldição. Se você quer trilhar pelo caminho da morte ou pelo caminho da vida. Está em suas mãos. O controle remoto da TV está nas suas mãos. O computador que você tem acesso, ele está também nas suas mãos. O seu celular está nas suas mãos. Então o vilão não é um aparelho que está nas suas mãos. O problema não é um aparelho que está nas suas mãos. O problema é o que você faz com as suas mãos e com os seus olhos. Aí é que está o problema. Onde é que está onde seus olhos estão caminhando? Aonde os seus dedinhos estão teclando para irem? Quais são os sites, os perfis que você tem visitado? Quais são os filmes que você tem assistido? Quais são os programas que você tem assistido na TV? Existem pessoas que chegam ao extremo, né? Que dizem que televisão é pecado, se livra das redes sociais, não tem Facebook, não tem Instagram, não tem WhatsApp, não tem nada, porque isso contamina. Na verdade, o pecado não está nesses programas. Na verdade, não estão nesses sites. O problema está em você, que não consegue controlar aquilo que está dentro do seu coração. Porque a Bíblia nos diz que tudo que é santo, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, é isso que deve estar ocupando as nossas mentes, os nossos corações. E muitas vezes, queridos, nós não estamos com o coração ocupado com coisas boas. Muitas vezes o nosso coração, as nossas mentes, está ocupada com um monte de lixinho, um monte de sujeirinha que tem atrapalhado as nossas vidas. Então, Provérbios 4:11 nos diz: no caminho da sabedoria te ensinarei, e por veredas de retidão te fiz andar. Então, Provérbios nos diz o quê? A palavra de Deus nos diz o quê? Que Deus nos instrui no caminho da sabedoria. Que por veredas de retidão o Senhor nos faz andar. Mas para que isso aconteça, eu e você precisamos ter conhecimento daquilo que Deus quer para as nossas vidas. Nós precisamos ter intimidade com Deus e intimidade com a palavra de Deus. Então, também por caminhos de sabedoria e por retidão, o Senhor também nos pode guiar pela internet, queridos. Basta pedirmos ao nosso Deus. Então, a internet, a ladra do tempo. A internet, a ladra do tempo. É um dos tópicos que a autora nos coloca aqui. Nós vamos estudar como, trilhar por caminhos de sabedoria nas redes sociais, pela internet. Então, a internet como ladra do tempo. A internet é a ladra do tempo. E aí a autora faz uma pergunta.
Quanto tempo por dia você se dedica à oração? À leitura da palavra, ao louvor, ao culto doméstico? Quantas horas no dia? Você coloca um hino no seu celular para você ouvir? Uma palavra? Por quantas horas por dia você se dedica à leitura da palavra de Deus? Quantas horas por dia a sua família, você e a sua família se dedicam ao louvor, ao culto doméstico, à leitura da palavra de Deus? Quanto tempo vocês passam sentados juntos, à mesa ou no sofá, conversando sobre acontecimentos do dia a dia? Quanto tempo vocês ficam ali reunidos, a família, para conversar sobre o dia a dia, né? Sobre o que aconteceu no dia a dia? E quantas horas desse dia, quantas horas diárias são dedicadas para acessar sites, canais do YouTube, WhatsApp, Instagram, Netflix? Quantas horas por dia você passa se dedicando a isso? Então, com a pandemia Covid-19, muitos de nós agora trabalhamos home office. Não passamos mais horas no trânsito, não temos mais as incontáveis aulas e reuniões presenciais, tá tudo feito à distância, tudo de forma online. Temos que observar certas restrições para ir à academia, festas e muitas vezes até os cultos na igreja. Eu costumo dizer que o local mais seguro para a gente estar nesse momento é na igreja, porque é o local que tem se observado muito, né, os princípios de segurança, as normas de segurança para as nossas vidas. Com tanto horário disponível, porque nós perdemos aquele tempo, né? Não temos mais aquele tempo de estar no trânsito, ali 2, 3 horas no trânsito. Então você não tem mais aulas presenciais, não, você pode ir para sua casa, você fica ali, então muito tempo você tem ocioso dentro de casa, né? Você ganhou tempo. Então a autora nos coloca aqui: com tanto horário disponível, mesmo assim ainda pecamos em praticar as disciplinas espirituais. Mesmo com tanto horário disponível, com tanto horário ocioso do nosso tempo, nós ainda pecamos em praticar as disciplinas espirituais. Fica claro que buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, como Mateus 6,36 nos convida, não é uma questão de tempo, é uma questão de prioridade. E eu já falei isso aqui anteriormente. Muitas vezes, quando nós queremos, nós encontramos tempo para tudo. E a palavra de Deus nos diz que há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Há tempo para tudo. E nós podemos remir o nosso tempo. Nós podemos administrar o nosso tempo. Então, estamos hoje com a quantidade de tempo ociosa. Mas mesmo com esse tempo ocioso, nós nos dedicamos ao WhatsApp, nós nos dedicamos a visitar sites, nós nos dedicamos a ficar no Instagram, no TikTok, né? A gravar e a fazer vídeos e assistir vídeos de TikTok, mas pouco ou nada nos dedicamos à leitura da palavra de Deus, à oração, a ouvir um louvor, a adoração ao nosso Deus. Então, buscar o reino de Deus em primeiro lugar não é uma questão de tempo, é uma questão de prioridade. Prioridade. A palavra de Deus nos diz assim, em Efésios 5, 15 e 16. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, por quantos dias são maus. Então, Efésios, né? Paulo ali, escrevendo a igreja em Éfeso, ele diz, olha, vejam como vocês andam. Vejam como vocês andam, que vocês andem de forma prudente, não como nécios, como loucos, como pessoas que não sabem o que fazer, mas que vocês andem como sábios. E que essa sabedoria seja uma sabedoria dos altos céus, não a sabedoria
de ganhar em cima do outro, mas uma sabedoria dos altos céus. E que vocês administrem o tempo, porque os dias são maus. Os dias são maus. Nós somos, queridos, desafiados a remir o tempo todos os dias, todo instante. Isso significa ter poder sobre o nosso tempo. O que é mais importante para nós, instintivamente, leva mais o nosso tempo, pensamento e esforço, né? O que nós consideramos mais importante é o que leva mais tempo do nosso tempo, é o que consome mais tempo do nosso tempo, do nosso pensamento, do nosso esforço. Então não adianta dizermos que Cristo é primeiro lugar em nossas vidas se nós passamos facilmente 50 minutos assistindo um episódio de uma série, mas dedicamos apenas 5 minutos à oração e leitura da palavra de Deus. É isso que Cabral nos diz aqui. Que não adianta eu dizer assim, Cristo é prioridade na minha vida. Cristo vem em primeiro lugar. Se eu facilmente passo 50 minutos assistindo o episódio de uma série, se eu facilmente passo 1 hora, 2 horas, às vezes tem filmes de 2 horas e 30 minutos, tranquilamente eu fico ali em berço esplêndido no meu sofá assistindo, mas quando é em relação à palavra de Deus, eu apenas dedico 5 minutos à leitura e oração. E eu já vi pessoas dizerem que quando vai ler a Bíblia dá um sono, que começa a dormir. É interessante. Por que dá sono? Porque aquilo ali que você está lendo não te interessa. Essa é a verdade. Nua e crua, como diz o outro, né? Essa é a verdade. O que você está lendo não lhe interessa, porque quando interessa, a gente vira à noite, né? Eu gosto muito de ler. E aí, quando nós nos casamos e um bom tempo, meu marido já cobrava isso, que às vezes eu ficava lendo e quando eu via, eu virava à noite. Então, às vezes eu lia 2, 3, 4 romances em uma noite. Gostava muito de ler romance e eu virava à noite lendo, porque eu gostava. Então, eu queria chegar logo ao final para saber o final e aí já começava a ler outro e o sono ia embora, porque aquilo ali me interessava. Às vezes não acontece quando você está no computador, vendo algo que lhe interessa, assistindo um filme, que às vezes você deita ali até no sofá para assistir com sono, mas o filme está tão interessante que vai despertando e quando vê você já está desperto, muito bem acordado, porque o que você está assistindo te interessa. Então quando você começa a ler a palavra de Deus e esta palavra te dá sono, é porque essa palavra não te interessa. Se te interessasse, você veria com atenção, você daria mais tempo. Essa é a realidade. Então a autora nos diz aqui que aquilo que nós mais gostamos, que aquilo que é mais importante para nós, isso leva mais do nosso tempo, do nosso pensamento, do nosso esforço. Então, queridos, se realmente Deus ocupa primazia em nossas vidas, nós precisamos dedicar tempo de qualidade para Deus. Nós precisamos dedicar tempo de qualidade lendo a palavra de Deus. Então, dizer que não tem tempo para ler a Bíblia é não administrar o seu tempo e simplesmente atestar que a palavra de Deus não são importantes para você. Porque se fossem, você teria prioridade. Essa seria uma prioridade em sua vida. Então, a palavra remir significa comprar de volta o que antes nos pertencia, resgatar, tirar o maior proveito. Então a palavra tempo significa cada oportunidade que passa. Então, Efésios diz o quê? Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábio, remindo o tempo. Ou seja, buscando de volta aquilo que te pertence, resgatando esse tempo. E tempo é isso, cada oportunidade seja bem aproveitada por você.
Então, Colossenses 4:5 nos diz: andai com sabedoria para com questão de fora, remindo o tempo. Paulo, mais uma vez, nos convida a remir o tempo. Então, Deus nos remiu, queridos, de toda maldade. Deus nos deu a redenção através do sangue de Jesus. Em Efésios 1:7, a palavra de Deus nos diz que nós temos a redenção pelo sangue de Jesus, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, né? Segundo as riquezas da sua graça. Então nós devemos sim remir o nosso tempo para Deus. Nós devemos remir o nosso tempo, usar a internet para lazer, mas essa internet que nós usamos para lazer, para trabalho, no dia a dia, essa internet ela não pode ocupar mais horas do nosso dia do que é que possamos dar para Deus. Ela não pode ocupar mais horas do nosso dia do que é que passamos com a nossa família, do que é que passamos no trabalho. Tem pessoas que têm até perdido o trabalho porque estão viciadas na internet. Não conseguem sair do WhatsApp, não conseguem dar conta do trabalho porque não conseguem se soltar do celular. Então, queridos, a internet, o tempo que nós passamos de lazer na internet não pode ocupar mais horas do nosso dia do que é que passamos com Deus, do que é que passamos com a nossa família, do que é que passamos no trabalho. Internet, de influencer a GPS. Outro tópico aqui que a autora coloca para nós. O termo influencer significa influenciador, aquele que detém o poder de influência, de influenciar um determinado grupo, de influenciar determinadas pessoas. É o poder de modificar o pensamento de alguém sem o uso da força ou da imposição. Nesse sentido, a internet pode ser um influencer de escolhas e atitudes quando medimos nossa vida comparando ao estilo de vida daqueles que vivem online, por exemplo. Então, a influência é isso, é você influenciar um grupo de pessoas sem precisar usar força, né? Sem precisar forçar, sem precisar impor. Isso a gente vê muito, essa questão da influência que as mídias, né, que as redes sociais têm com relação à moda. A gente costuma seguir, né? Às vezes eu fico observando que às vezes tem pinturas de cabelos, cortes de cabelos, vestes que muitas vezes não combinam com a pessoa, com a personalidade daquela pessoa, e a pessoa simplesmente se veste como outro porque aquela pessoa ali tem milhares de seguidores, tá no auge, e aí você se veste porque você se projeta no outro. A gente vê com relação a essas marcas, né, que são mostradas nos filmes, que são mostradas nas novelas, que são mostradas nas séries e que são consumidas, aderidas por nós. Não precisa ninguém ali dizer, você tem que comprar, como a propaganda do batom uma vez, né? Compre batom, seu filho merece batom. Eu lembro que na época o chocolate batom era um dos mais vendidos da Garota, né? Era um dos chocolates mais vendidos porque fez a cabeça de muita gente. Mas hoje não precisa dizer compre. Basta mostrar alguém lindo, aparentemente com um poder aquisitivo maravilhoso, fazendo uso daquele aparelho de celular, daquela margarina, daquele brinco, daquele óculos, e aí a massa toda vai a consumir aquele produto. Então isso é influenciar. Então nesse sentido a internet tem esse poder de influenciar escolhas e atitudes quando nós passamos a medir as nossas vidas pelas vidas das pessoas que estão online. E não sabemos diferenciar o virtual do real. E isso é muito, muito interessante. Então a palavra de Deus nos diz assim, em Mateus 15:19: porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias.
Então, como nós falamos, a internet tem o poder de influenciar. Mas eu não quero dizer aqui para você que a internet é vilã. A internet não é vilã. A palavra de Deus nos diz que nas nossas mãos, diante dos nossos olhos, está a vida e a morte, a bênção e a maldição. E Deus nos pede que escolhamos o quê? A vida, para que vivamos, que possamos escolher a bênção, para que tenhamos as bênçãos de Deus em nossas vidas e venhamos a crescer e multiplicar e sermos prósperos diante de Deus. Então, a internet, queridos, não é a vilã da história. Por isso que eu falo que às vezes é quando a pessoa diz assim, eu não tenho rede social, eu não tenho Facebook, eu não tenho YouTube, eu não tenho porque essas coisas aí, elas são coisas ruins, tem muita coisa ruim, a gente vê muita coisa. Na verdade, tá ali, você só vê se você rolar a barra, né? A página, se você clicar no link, se você entrar. E aí a Bíblia nos diz que isso procede da onde? Da internet? Não. A Bíblia nos diz que os maus pensamentos, eles procedem do coração. Que as mortes, os adultérios, a fornicação, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias, tudo isso procedem do coração. Não está nas redes sociais, não está na internet. Procede do nosso coração. E nós, com os nossos dedinhos, consumamos o pecado quando digitamos, quando compartilhamos, quando visualizamos e quando adulteramos de forma virtual. Quando você entra em sites pornográficos, quando você usa a internet para roubar, para entrar em bancos, para entrar nas contas, para clonar cartões, comprar com o cartão do outro. Quando você faz isso, você faz porque isso procede do seu coração. São ações que antes foram projetadas na sua mente, foram idealizadas para você no seu coraçãozinho, projetadas na sua mente e que foram concretizadas pelos seus dedos e olhos. Foram concretizadas unicamente por você. Então a palavra de Deus nos avisa isso, que as atitudes ruins, elas procedem do nosso coração. A internet, ela só nos influencia para o mal quando já encontramos nela conteúdos que alimentam a nossa podridão interior. A internet só nos influencia para o mal quando nós, queridos, encontramos nela conteúdos, quando nós clicamos em sites, quando nós vamos procurar sites e conteúdos que alimentem a nossa podridão interior, aquilo que está dentro do nosso coração. Então, no mesmo lugar onde há ostentação, fofoca e cobiça, né? E a Bíblia nos diz isso, que é no nosso coração que há a ostentação, que há o orgulho, que há a fofoca, que há a cobiça. Porque em 1 João 2,16 nos diz assim, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Não procedem de Deus, mas do mundo. Então, essa questão da concupiscência da carne, dos olhos, isso tudo procede do nosso coração. Isso tudo procede do nosso coração. Também há milhares e milhares de conteúdos e ferramentas na internet que nos proporcionam comunhão. Um exemplo é o que nós fazemos aqui todo sábado. Olha quantas vidas, quantas casas, quantas pessoas não são alcançadas pela palavra de Deus através da internet. Olha quantas vidas, quantas pessoas, quantas casas não puderam ser alcançadas por você através da internet. Através da internet. Então, ao influenciar, então nós precisamos, queridos, selecionar o conteúdo que nós consumimos online à luz da palavra de Deus. Salmo 119, versículo 105 nos diz, meus pés
lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés, para nos guiarmos por caminhos retos. E a palavra de Deus, ela é luz para clarear, para iluminar os nossos caminhos. Então, ao influenciar negativamente nossos pensamentos, conteúdos corrompidos da internet nos fazem agir de forma contrária à vontade de Deus, gerando hábitos destrutivos. E 1 João 3,6 nos diz: qualquer que permanece nele, qualquer que permanece em Jesus, não peca, mas aquele que peca não conheceu a Deus. Não conhece a Deus. Então, se a internet, queridos, tem esse poder de influenciar a sua vida para o mal, é porque você não conhece a Deus. Você não tem intimidade com a palavra de Deus. Você não tem intimidade com Deus. Porque quando nós conhecemos a Deus, a palavra de Deus nos diz em 1 João 3,6 que nós permaneceremos em Cristo. Permaneceremos em Cristo. Verdadeiramente seremos discípulos do Senhor Jesus quando nós fizermos aquilo que Cristo nos manda, quando nós permanecermos na palavra de Deus. Então, as consequências são um caráter reprovado por Deus quando nós nos desviamos da vontade de Deus. Romanos 1,28 nos diz: e como eles não se importaram em ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem as coisas que não convêm. Então, quando nós conhecemos, nos importamos em conhecer a palavra de Deus, a Bíblia nos diz que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Mas quando nós não nos importamos em conhecer, em termos conhecimento, intimidade com Deus, a Bíblia nos diz que Deus nos entrega as nossas vontades. Deus nos entrega as nossas vontades e há um futuro tortuoso, há um futuro que muitas vezes nos leva à morte, porque Provérbios 14:12 nos diz que há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim desse caminho é a morte. E Provérbios 2:15 nos diz cujas veredas são tortuosas, que se desviam nos seus caminhos. Então o homem, quando ele é desviado, quando ele anda desviado do caminho, ele não tem entendimento, ele se desvia do caminho, da congregação, na congregação dos mortos repousará. Provérbios 21:16 nos diz: o homem que anda desviado do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará, descansará. Então a internet, como nós falamos, ela não é vilã. A internet, ela tem o poder de ser GPS à nossa vida humana, ou seja, a guiar os nossos passos. Mas a palavra de Deus, ela é uma bússola precisa. Ela diz exatamente o caminho em que nós devemos ir. A questão do GPS é que muitas vezes o GPS nos conduz por caminhos tortuosos, por caminhos que podem nos levar à morte. Lembrando aqui do GPS, eu lembro uma vez lá em Vitória, do Espírito Santo, nós estávamos na cidade de Vitória e erramos o caminho. O GPS nos colocou em uma bocada que só Deus dá causa, uma rua sem fim, um fim de rua, e nós ficamos com pessoas já finalzinho da tarde, né? E umas pessoas assim não muito bem encaradas, olhando para nós, né, para o carro, e nós orando ao Senhor e pedindo a Deus direção, e aí conseguimos mudar a rota, mas depois paramos em um local e fomos pedir ajuda. Então muitas vezes o GPS nos guia por caminhos tortuosos, e a internet, ela tem esse poder de GPS, de nos guiar, né, por a vida humana, de nos guiar por determinados caminhos. Mas a palavra de Deus, ela é uma bússola precisa. A palavra de Deus nos diz exatamente por quais caminhos nós devemos andar. E a Bíblia nos diz que toda a Escritura
ela é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. É isso que Paulo nos diz ali em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Então, a palavra de Deus, ela é capaz de nos ensinar a caminhar pela internet sem nos desviarmos nem para a direita, nem para a esquerda. Como a palavra de Deus nos convida em Provérbios 4, 27, não declines nem para a direita, nem para a esquerda, mas retira o teu pé do mal. Então a palavra de Deus, ela é capaz, como uma bússola precisa, de nos guiarmos pelo caminho, pelas redes sociais, sem que venhamos, queridos, a sermos tentados pelos sites, pelos links que muitas vezes aparecem na tela do nosso computador, tentando nos corromper. E quando o Espírito Santo de Deus está em nós, e Ele está em nossas vidas, Ele habita em nós, quando nós temos ciência da palavra de Deus, nós somos guiados retamente no caminho a seguir. Então, para que a internet seja uma bênção em nossas vidas, é preciso seguir alguns passos para acessá-la. E Cabral aqui nos dá alguns passos a seguir para que essa internet seja uma bênção na minha vida e na sua vida. O primeiro passo que ela dá para nós é o seguinte: reconheça que você não é forte o suficiente para vencer as tentações e que precisa da ajuda de Deus. Esse é o primeiro passo. Às vezes nós pecamos porque damos vazão ao pecado, damos oportunidade ao pecado. Então reconheça que você não é forte o suficiente para vencer as tentações, mas que você precisa sim da ajuda de Deus, da direção do Espírito Santo de Deus na sua vida. João 15, 5 nos diz assim: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, quem está em mim e eu nele dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então a palavra de Deus nos diz que Jesus Cristo, ele é a videira. Jesus Cristo é a videira. E que nós somos as varas. Nós somos as varas daquela videira, nós somos os galhos da videira. E ele nos diz o seguinte, que se nós estivermos ligados na videira, nós daremos muito fruto. Mas se estivermos separados da videira, nada poderemos fazer. Vamos vir a perecer. Então, queridos, vamos fazer como o salmista no Salmo 121, versículo 1 e 2, que nos diz: olha, eleva os meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Que possamos, eu e você, ter ciência de que nós não somos fortes o suficiente para vencer as tentações. Nós precisamos da ajuda de Deus. Nós precisamos estar conectados com Deus. Nós precisamos estar em sintonia com Deus. E nós precisamos, sim, de momentos de qualidade com Deus, na leitura da palavra de Deus, na busca da palavra de Deus, permitindo que o Espírito Santo de Deus trabalhe em nossas vidas. E aí, o segundo passo que eu e você podemos fazer para trilhar pelos caminhos seguros da internet é: decida mudar sua forma de acessar a internet. Segundo passo. Primeiro passo: reconheça que você não é forte o suficiente, que você precisa de Deus, você precisa do Espírito Santo de Deus, você precisa da ajuda de Deus na sua vida. E depois, decida mudar a forma como você acessa a internet. Olha o que Davi diz no Salmo 51, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto, um espírito inabalável. Davi, quando teve ciência do seu pecado com Betseba, Davi, em adoração a Deus, ele disse: Senhor, eu sei que o Senhor não quer holocaustos, que o Senhor não quer sacrifício, eu sei que eu sou pecador, eu pequei contra os céus, eu pequei contra ti.
Então Deus, no meu coração existem impurezas. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto, um espírito inabalável. Que possamos, eu e você, fazermos essa oração a Deus. Para que Deus renove as nossas vidas. Que Deus crie em nós um coração puro, que retire esse coração de pedra. Esse coração que muitas vezes está cheio de impurezas. E que Deus renove o seu Espírito em nós. Que o Espírito Santo de Deus habite em nossas vidas e em nossos corações. E assim, com essa atitude, nós poderemos mudar sim a nossa forma de acessar a internet. Procure mudar a forma como você acessa a internet. Procure mudar os sites que você tem seguido, tem acessado, tem visualizado. E aí, terceiro passo, peça ao Espírito Santo de Deus que a guie em seu tempo online. Salmo 51 diz, versículo 11 diz: não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Santo Espírito. O salmista diz ao Senhor: Senhor, cria em mim um espírito puro, renova em mim um espírito reto, um espírito inabalável. E Deus, não me lances fora da tua presença, ou seja, não me deixe sair da tua presença. Mas, Senhor, que o teu Espírito Santo habite na minha vida 24 horas. Às vezes, queridos, nós estamos dando descanso para o Espírito Santo de Deus. Às vezes, nós estamos dando folga para o Espírito Santo de Deus. Agora não. Esse momento aqui, às vezes o Espírito Santo de Deus está dizendo assim, olha, você vai realmente assistir esse filme? Você vai realmente visualizar isso aí no seu computador, no seu celular? Realmente você vai assistir esse vídeo? E aí nós falamos, agora não. Vou assistir, dá um tempinho essa vozinha interior que está aqui me advertindo para não fazer, porque eu vou fazer, depois eu peço perdão para Deus. Então, muitas vezes, nós estamos fazendo isso, querendo dar folga, né? Dia de folga, horas de folga para o Espírito Santo de Deus. E nós precisamos fazer como Davi. Senhor, não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo, que o teu Espírito Santo habite 24 horas, que o teu Espírito Santo guie durante o tempo que eu estiver navegando pelas redes sociais, pela internet, que o teu Espírito Santo esteja guiando os meus olhos, guiando os meus dedos, guiando o meu coração. E observando esses princípios, queridos, nós vamos conseguir, de forma edificante, acessarmos a internet. Porque é um canal de bênção para as nossas vidas. Diante das nossas vidas está a bênção e a maldição. Nós temos o direito de escolha, a opção de escolha. E aí vem a internet e consumo sustentável. É impossível, que a autora fala que é impossível nós pensarmos em uma vida sem acesso à internet. A internet facilita muito, muito, muito mesmo, né? A sua expansão, contudo, traz impactos ambientais muito grandes. Como cristãos, nós precisamos pensar no uso consciente da internet, ou seja, num consumo mais sustentável, mais responsável. E isso significa o quê? Entender que os recursos eles são limitados e se engajar na economia de tais recursos, buscando qualidade de vida pessoal e coletiva. Já dizia o ditado popular, sabendo usar, nunca falta, né? Sabendo usar, nunca vai faltar. Minha mãe costumava dizer, quem come guarda, come 2 vezes, né? Então, sabendo usar, queridos, nunca vai faltar. Então, as necessidades de comunicação da sociedade culminam na geração de infraestrutura, como torres, antenas, cabos, baterias, de apoio como prédios, pessoas e operação dos sistemas. Então, quanto mais usamos a internet, mais infraestrutura e apoio será preciso para atender a essa demanda. E aí Filipenses 4, versículos 5 e 6 nos diz: seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor.
Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em todas conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. Então, que as nossas petições sejam conhecidas diante do Senhor, que a nossa equidade, que o nosso equilíbrio, que a nossa forma de agir seja notória diante de todos os homens. E aí no versículo 4, 7 nos diz: e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, queridos, o que é que a Bíblia quer dizer com isso? A Bíblia nos ensina que a nossa moderação deve ser conhecida de todos os homens. Inclusive, o uso moderado da internet. O uso da internet de forma sábia, de forma sustentável, de forma equilibrada. Além de ser uma ordenança, a moderação é mais do que necessária em tempos de pandemia. É vital para que esses serviços essenciais sejam mantidos, porque hoje nós estamos, como nós falamos, o consumo da internet por conta da pandemia aumentou e muito, e isso demanda toda uma estrutura, como nós já vimos aqui, de antenas, de torres, de cabos, de apoio, de prédios, de pessoas. Então a estrutura é uma mega estrutura para que eu e você possamos estar agora aqui conectados. Então fato que as pessoas elas precisam se manter conectadas, a família, os amigos, para trabalhar, para estudar, para ter acesso um ao outro nesse tempo de isolamento social, mas houve uma sobrecarga na telefonia e na internet por conta disso, levando assim à escassez desses recursos que nós falamos anteriormente. Outro bom motivo para se usar a internet com equilíbrio é que o mundo online está se tornando um local mais perigoso. Há armadilhas digitais, golpes cibernéticos, riscos à privacidade e fraudes financeiras cada vez mais sofisticadas. O objetivo dos sites, redes sociais e aplicativos aparentemente gratuitos é coletar nossos dados pessoais, investigar nossos hábitos online e nos levar a consumir produtos que eles nos oferecem. Isso nos leva, queridos, a um consumismo, contribuindo ainda mais para a degradação ambiental. E aí, a autora nos diz o seguinte: pratique a gestão de conteúdo. Pratique a gestão de conteúdo. O que faz você cair em tentação? São as fofocas? São as pessoas tóxicas que estão ali na internet? São os anúncios de contas que são divulgados, colocados? É a pornografia? O que faz você cair em tentação? Comece a praticar, queridos, a gestão do conteúdo. Devemos estar vigilantes o tempo todo. Efésios capítulo 5, versículos 18 a 21 nos diz: não vos embriagueis com vinho, onde há contendas, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças a Deus por tudo no coração. E em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. 1 Pedro 5,9 nos diz: ao qual resistis firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então, baixe um aplicativo de bloqueio de conteúdos impróprios, já que alguns conteúdos lhes são tentadores demais. Baixe um aplicativo no seu celular, no seu computador, para conteúdos impróprios. Põe à prova a informação que você recebe muitas vezes. E a Bíblia nos diz que nós devemos sermos cautelosos com relação às coisas que nos são propostas. Então, queridos, antes de sairmos compartilhando, de acreditando na informação que recebemos, isso acontece muito com relação ao WhatsApp. Recebemos informações, vídeos e compartilhamos, e somos apressadinhos em compartilhar
esquecendo-nos muitas vezes de analisar para ver se aquilo ali é verdade ou não, se é fake news ou não. Nós saímos compartilhando. Então, antes de compartilhar qualquer coisa, verifique a informação que você recebe, se essa informação é de uma fonte segura, se essa informação é verídica e se vale a pena você compartilhar. E, como nós falamos, se o problema for os sites pornográficos, os conteúdos impróprios, baixe aplicativo para que você esteja bloqueando esses conteúdos no seu computador. E pratique a gestão ambiental. Pratique a gestão ambiental. Como? Dados, fotos, vídeos, músicas, textos. Eles precisam ser armazenados na nuvem, e-mails, aplicativos ou redes sociais. Ocupam muitos espaços físicos dos servidores. Então, assim, guarde só os dados que são úteis, que são interessantes para você. Faça uma faxina virtual. Contrate um plano de internet compatível com o número de usuários da sua casa. E aqui ela fala assim, não sai distribuindo a senha da sua internet para todo mundo, porque isso sobrecarga, há uma sobrecarga no servidor, né, no pacote contratado, e muitas vezes a internet fica lenta e pode colapsar o servidor. Então, além de ser ilegal e pecaminoso. Então, se for preciso, que você mude a senha. Promova o dia da internet segura na sua igreja, que a autora coloca aqui, né? Nós estamos fazendo aqui o estudo de fevereiro. O dia da internet segura, como nós falamos, é o dia 8 de janeiro, ou 8 de fevereiro. O mês de fevereiro é o mês comemorado, o mês da internet segura, e que possamos estar compartilhando, que nós possamos ter um acesso às redes sociais, à internet de forma segura, moderado, e que o Espírito Santo de Deus guie nossas vidas. Então, finalizando, para guardar no coração, o versículo que eu deixo para você se encontra em Romanos capítulo 6, versículo 12, que nos diz assim: Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe ser obediente às suas concupiscências. Então, que o pecado não reine no nosso corpo mortal, para que sejamos obedientes às suas vontades, às suas concupiscências. Mas não deixe a internet dominar você. Domine você a internet. E assim, Romanos 6, do 11 ao 14, nos diz assim: Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine o pecado em vosso corpo mortal, para lhe ser desobediente às suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Você aceita esse desafio? De entregar a sua vida, de entregar o seu corpo, a sua mente, os seus membros a Deus, para a glorificação do nome de Deus? E pedir ao Senhor que esteja trabalhando no seu coração, na sua vida, de forma que o pecado não tenha domínio sobre o seu corpo mortal, para que você seja obediente a ele, mas que você tenha domínio sobre o pecado. E nós podemos fazer isso. A gente vai ver que antes de Caim matar Abel, Deus disse a Caim: olha, Caim, o pecado já está no teu coração, mas você tem o poder de dominar este pecado. Você tem o poder de dominar o mal que já brotou no seu coração. Queridos, o mal está nos nossos corações, mas nós temos o poder, porque o Espírito Santo de Deus nos dá esse poder. E é o Espírito Santo de Deus que nós devemos apresentar às nossas vidas e pedir a Ele direcionamento para que possamos ter o controle e possamos consumir a internet de forma sustentável,
saudável e que possamos dominar a internet e não sermos dominados por ela. Que Deus nos abençoe, abençoe o seu lar, abençoe a sua família, que você e a sua família tenham um consumo sustentável da internet, tenham um consumo equilibrado, tenham um consumo saudável da internet. Que a internet na sua vida seja um instrumento de bênção, seja um instrumento que vai fazer a sua família crescer, que vai aproximar os membros, que vai encurtar distâncias, que vai encurtar tempo. Que seja canal de bênção na sua vida e na vida da sua família. Que Deus nos abençoe, nos conceda uma semana maravilhosa na sua presença. E o nosso muito obrigada a cada um de vocês. Vamos continuar orando, porque juntos em oração nós somos mais fortes. Um beijo e um cheiro no coração de cada um.